Caros irmãos em Jesus, a paz nos abençoe. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É Jesus fazendo uma recomendação para nós, o nosso Mestre, que nos ama e quer o nosso bem. Vigiar é olhar com medo ao redor, espiar, temeroso? Não, é estar alerta, atento, observar cuidadosamente o que se passa ao nosso redor. Observar o quê? Em relação ao aspecto espiritual de nossa vida. Porque os procedimentos para nos cuidarmos neste mundo já são conhecidos nossos. Jesus é mestre espiritual, está falando das coisas da alma. Então, espiritualmente, do ponto de vista espiritual, nós vamos ter que estar atentos, observando a nossa própria vida, tudo, todos ao nosso redor, observando e analisando. Nós que somos espíritas temos um padrão de orientação, não é? À luz da doutrina espírita, o que isto significa? É útil? É bom? E também, naturalmente, o espiritismo revive o cristianismo. É a luz do conhecimento cristão. Pensamentos, sentimentos, palavras, atos, tudo em nós precisa de ter esta observação, esta atenção. E em relação aos outros também, sejam seres encarnados ou não. Pensamentos. Imagine estar atento aos nossos pensamentos. A gente pensa tanto, o nosso pensamento não cessa. Eu me recordo de uma poesia sempre, de José Lanes, um trechinho que dizia assim, seria um louco falando, né? Mas está falando sobre pensamento. Homens de juízo, não entendeis? Repito, meu cérebro é moinho tenebroso, é moinho que gira sem cessar. Um vento lento e misterioso falo girar. E a roda gira, e de girar não cessa, sempre a moer o pensamento, trigo infinito. O pensamento não acaba, é um trigo infinito, não é? E nós, então, às vezes não temos a ideia de que o pensamento é vida. Quando estamos pensando ou sentindo, o que é isto que estou pensando? É bom? Convém insistir nesse pensamento? Este sentimento que aflorou, por que eu estou sentindo aversão por esta pessoa? Será que isto está correto? Como devo proceder? Vamos prestar atenção também em palavras. Se bem que quando forem palavras do semelhante, nós temos que dar um desconto, como daríamos para nós mesmos, não é? Não vamos fazer muita carga, mas você falou. As palavras às vezes nos escapam e não significam tanta coisa, não é? Prestemos atenção também nos atos, porque os nossos atos estão causando reações. Há pessoas que não percebem e acham assim, mas está todo mundo contra mim. E ela não percebe o que ela andou fazendo que causou tanta reação ao seu redor. Estejamos atentos a pensamentos, palavras e atos. Mas estamos atentos não é para conhecer e criticar. Não é para temer nem agredir. Nós temos que ter fé nas leis divinas, na lei de ação e reação que dá a cada criatura segundo suas obras. Estamos atentos, estamos observando, estamos entendendo, estamos conhecendo. Mas nós não estamos querendo revidar ou agredir e nem ficar com medo do que está acontecendo ao redor. Nós estamos procurando entender para evitar os erros. E se acaso houve algum erro já, para a gente corrigir, consertar na medida do possível. Por isso Jesus diz, para nós vigiarmos e orarmos, que é para não cairmos em tentação. Sabem, eu gosto de dizer essa frase de Jesus acrescentando um quando. Vigiai e orai, para não cairdes quando em tentação. Por que eu pus esse quando?
é porque a tentação vem mesmo. O que é a tentação? Ela aflora de dentro de nós. Nada exterior nos tenta se nós não tivermos o apetite para aquilo, não é? Então, nós temos que estar atentos para que quando vier a tentação, que é um estímulo exterior, de qualquer natureza, é um estímulo, que nós saibamos não acompanhar aquele estímulo, dar uma resposta melhor. Tentação é inevitável aparecer na vida. Você nunca vai fugir das tentações. Elas surgem das mais variadas maneiras. Elas vêm de fora. E se encontrar em nossa disposição interior, aí se concretiza. Vamos então acrescentar: eu não quero cair quando eu estiver em tentação, em experimentação, não é? Nós vamos observar então, para não cair quando em tentação, e vamos observar a nós mesmos. Uma oração que eu li certa vez dizia: Senhor, quero ver os teus filhos como tu mesmo os vês. Como será que Deus vê a nós, os seus filhos? Deus nos vê como espíritos inteligentes que Ele criou, um potencial divino ainda em evolução. Ele não vê criaturas horrorosas, Ele não vê criaturas imperfeitas, Ele vê aquele potencial admirável que Ele criou e Ele ama e que está em desenvolvimento. Vamos olhar a nós mesmos dessa maneira e procurar não ensejar sintonia mental, afinidade fluídica com os espíritos inferiores. Eis o nosso cuidado. Nós não queremos estabelecer sintonia mental, afinidade de fluidos com os espíritos inferiores. São as duas formas de combinação possível entre nós e os outros. São os pensamentos, sintonia mental, ou são os fluidos que emitimos, que podem oferecer combinação para outros fluidos. Quando nós nos esquecemos da orientação moral cristã, nós às vezes podemos cair nos abismos do sexo, da ambição, da inveja. Estas atitudes atraem espíritos com os mesmos problemas ou nos colocam em sintonia para com eles. Vamos vigiar a nós mesmos para não gerar dificuldades ou complicações. Uma pessoa se queixa de que não consegue vencer na vida, que outros têm tantas possibilidades e ele não, mas às vezes essa pessoa não se aplica ao estudo, não procura formar-se numa profissão, ela quer que venha de graça, que venha do exterior. Ela não está lembrando que precisa construir uma base. E às vezes a pessoa entra, não estou falando que isso é sempre, porque às vezes nós enfrentamos algumas provas na vida em que nós nada fizemos por merecer e enfrentamos uma situação difícil. Mas muitas vezes a pessoa preguiçosamente vive e às vezes causa a pobreza para a sua própria vida. Ou então aquela pessoa que é irritadiça, tudo irrita o tempo inteiro, está reclamando, se irritando com isto, com aquilo outro, e acaba produzindo uma enfermidade no corpo, né? Doenças psicossomáticas. São do campo do psiquismo, mas que acabam causando uma repercussão no organismo. Vamos vigiar a nós mesmos, ainda, para não provocar reações más nos outros. Uma violência que provoca revolta. E eu me recordo de um tipo de exploração que nós nem sabíamos que era exploração e que devia provocar revolta em semelhantes nossos. As famílias remediadas, ou um pouco melhor, tinham suas empregadas. Mas a empregada tinha um horário de serviço que parecia mais de escravo. E, afinal de contas, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha direito algum. E nós achávamos isso tão natural, não é? Era o nosso engano. Então vamos ver se nós não estamos provocando reações nos nossos semelhantes. Reações justificadas pelos nossos atos que não são fraternos. Vamos ver se vigiamos a nós mesmos para não errar na resposta
ante os estímulos e as provas naturais da vida. Porque a vida está em movimento. A vida não para. E nós no meio dela. E a todo momento solicitados a falar alguma coisa, a pensar alguma coisa, a agir, a fazer alguma coisa. O que será que nós vamos fazer no meio desse turbilhão? Estejamos atentos, vigiando, não é? Temos que sempre fazer o bem e não reagir ao mal com o mal. Certa vez uma pessoa disse, não está certo isso. Porque as coisas têm que ser assim, com justiça. O bem se retribui com o bem, mas o mal se retribui com o mal. Aí nós temos que lembrar o Evangelho que fala completamente diferente, não é? Se nós reagirmos ao mal com o mal criará vida e será permanente. Nesse ponto, através do Chico Xavier, tem uma história que eu resumo assim, parece que chamava a corrente de ódio. Alguém foi destratado pelo seu patrão, chamado injustamente à ordem, ficou muito magoado, revoltado, mas não podia falar nada para o patrão. Então silenciou, mas saiu com aquela carga de ódio. E encontrou outra pessoa e poderia falar com ela alguma coisa e agrediu a pessoa, passou aquela carga para o outro. O outro sentiu-se agredido e assim por diante foi acontecendo até que o último chutou até um cachorro. Não tinha para quem mandar. E chegou em casa, ainda com aquela carga de ódio. Mas a mãezinha era cristã. E a mãezinha o acolheu. Meu filho, sei que o dia não foi muito bom para você. Calma, tudo vai se arranjar. E ele ainda bravo, mas ela foi acolhendo. Olha, fiz a comidinha que você tanto gosta. Senta aí, meu filho, descansa um pouquinho. Eu já vou preparar o seu jantar. E daí a pouco trouxe. E aquela vibração da mulher, bondosa, carinhosa, estava já agindo sobre ele, não é? Aquela carga de ódio foi se esvaindo. Finalmente terminaram os dois em paz. Essa é uma historinha através do Chico Xavier, mas que nos fala de impedir o prosseguimento do mal. Senão nós vamos nos maltratar infinitamente, nós uns aos outros o tempo inteiro. Vamos vigiar nós todos, nós mesmos em tudo isso, mas também vamos vigiar aos outros, para não acompanhar seus erros, para não aceitar as sugestões más que possam nos enviar. Não estamos contra as pessoas, estamos nos defendendo apenas, não acompanhando, não aceitando. Vamos vigiá-los para que não nos prejudiquem moral e espiritualmente. Eles têm o seu direito de agir, de viver como se sentem, como sabem. Nós, porém, não podemos ser prejudicados por eles, vamos nos proteger. Mas aí, para nos proteger, é preciso que tenhamos certas condições. Nesse ponto, eu me lembro de Conto do Vigário. Que conto do vigário é esse? É alguma coisa em que um esperto vem e propõe alguma situação que para nós nos parece favorável e interessante e a gente fica cego e não vê nada. E no fim ele lucra com a nossa invigilância, com a nossa precipitação, não é? Então vamos ter cuidado com isso, porque ninguém que seja cauteloso, digno, que não explora o semelhante, vai cair no conto do vigário. Porque às vezes quer ajudar alguém, ajuda sem esperar ganhar à custa do outro. Porque o conto do vigário é assim. A pessoa ajuda, mas é porque ela pensa que ela vai estar explorando o outro e vai conseguir ficar muito rica e o outro não. Que o outro está em alguma situação difícil, não é? Então o problema está em nós e não no outro nesse caso. Aliás, podemos dizer, eu gostei muito dessa imagem que fizeram certa vez, nós e o nosso semelhante. Se nós temos uma janela de vidro, nós olhamos através dela e vemos o nosso semelhante. Mas se tiver uma camadinha de prata, vira um espelho. E a gente olha, mas só vê a gente mesmo. Eis aí a visão egoísta, não é? É o dinheiro, a prata, o interesse. Às vezes
nos impede de vermos o semelhante. Vamos estar atentos aos outros para ajudá-los no que pudermos. A vida, do ponto de vista cristão, não é cada um por si, Deus por todos, não. É uns pelos outros, fraternamente, não é? E vamos, então, estar atentos, vigiarmos a tudo com que estivermos relacionados, sempre, sempre para corrigir o erro, desenvolver e aperfeiçoar o que é certo. Vigiar. Convém falar um pouquinho de vícios. Vícios. O que é um vício? Por que o certo hábito a gente considera vício? Ele é bastante repetido, mas é um ato prejudicial. Algum prejuízo ele causa. E ele está desviando uma função do seu caminho correto. Um vício, ele custa energia, gasta recursos, consome tempo, mas não produz o bem e o progresso. Por isso ele é um vício. Por isso ele é pernicioso. Por isso ele é prejudicial. Álcool, fumo. Que mal tem? É verdade. Mas será que nós conseguimos manter o álcool só numa ocasional situação, um pouquinho? Isso não vai prejudicar o nosso corpo, é verdade. Mas se instaurarmos o hábito, não é? Se passar a condicionante, e aí nós temos prejuízos enormes. Nosso corpo não foi feito para consumir álcool. Não foi. Não está previsto pela natureza, não é? Da mesma maneira, o fumo. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, felizmente, os nossos companheiros passam pela iniciação ao espiritismo, preparação do 2º ano na parte de experiência mediúnica. Quando eles vão chegando ao 3º ano, eles já se liberaram de alguns vícios, como fumo e álcool. Porque senão, às vezes, na reunião mediúnica, o fumante inveterado, ele não está mais com o cigarro. Tem alguns que, por exemplo, levam o cigarro no bolso, mas não estão fumando. Mas está aí o cigarro, não é? Mas tira o cigarro, ele já não está nem com o cigarro levando do centro, mas ele está impregnado pela nicotina. Ele recende a nicotina. Não só recende, ele impregnou os fluidos do seu perispírito. É por isso que os passistas, se fumam assim desta maneira, eles vão passar fluidos, de certa maneira, contaminados para a pessoa que recebeu o seu passe. Então, álcool e fumo são hábitos que se tornam, às vezes, vícios. Difícil para quem aprendeu isso na infância, não é? Acostumou-se daquela maneira, tem que fazer um esforço de renovação, mas vale a pena, porque se liberta. Nós falamos de vícios, mas existem também as paixões. Não só a paixão amorosa, não é? Paixões. O que serão? Excesso, descontrole no sentimento, na emoção. Os vícios são em relação a hábitos. Agora, as paixões são no sentimento, nas emoções. Se uma paixão passa a nos dirigir, de qualquer tipo, paixão do futebol, por exemplo, gostar de futebol é uma coisa, ser fanático é outra. E é difícil a gente manter no limite. Entre um gostar, um apreciar e o estar apaixonado, que aí conturba a razão, não é? Excessos corpóreos têm efeitos fluídicos prejudiciais. André Luiz, falando sobre isso, através de Chico Xavier, ele diz que ele estava examinando candidatos à mediunidade numa casa espírita. E ele notou que entre aquelas pessoas havia, por exemplo, alguém que estava com bacilos psíquicos sobre as células geradoras. Isso revelava que ele estava descontrolado no campo do sexo. Outro estava envolto em álcool, fumo e tóxicos. E havia fluidos venenosos abalando o seu sistema nervoso e lesando as funções orgânicas, estabelecendo dependências danosas. No campo da alimentação, havia alguns que criaram parasitos fluídicos, prejudicando o aparelho digestivo. Excesso na alimentação, comer demais, não é?
além do limite que o corpo recebe com gosto e com proveito. Por isso, na casa espírita sempre aconselhamos, olha, no dia que você tem estudos e práticas espirituais, você quer estar bem disposto fisicamente. Você não quer estar desgastado nas energias, para aproveitar bem a reunião. Você quer estar bem assistido espiritualmente. Então você vai evitar vícios ou excessos. E a refeição que vocês tomam antes de vir para a reunião, para o trabalho, para o estudo espiritual, deve ser leve, frugal. Porque se a gente está com o estômago abastecido demais, a gente sente sonolência, a gente não consegue prestar atenção, a gente se prejudica espiritualmente, não é? Algumas pessoas pensam que a gente vai para um trabalho mediúnico, uma reunião espiritual, e que a gente não faz nada. Porque se observar um ambiente verdadeiramente espírita, nas práticas mediúnicas, é muito silencioso, é discreto, as conversas são em tom baixo, nós atendemos os espíritos, mas não há gritarias, não é? Então as pessoas talvez digam, o que esse pessoal fica fazendo aí, assim calmo, quietinho? Nós estamos por fora, bem controlados, mas espiritualmente estamos em grande atividade, não é? Não precisa ruído e barulheira para nós estarmos produzindo um bom trabalho espiritual. Após a expulsão dos vendilhões do templo, os sacerdotes interpelaram Jesus. Que sinal fazes para que creiamos em ti? E Jesus respondeu, derribai este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Como eles estavam na frente do templo, pensaram que Jesus estava se referindo ao templo, que era para destruir o templo que em 3 dias ele reconstruiria. Ah, que engano! Jesus estava falando do seu próprio corpo, era o sinal que ele ia dar. Era um templo, porque nesse corpo tudo que ele fazia era para cumprir as leis de Deus, para adorar a Deus, fazer a sua vontade, não é? O nosso corpo também é um templo. Só o de Jesus que era? Não. Nós somos seres espirituais que encarnamos para uma finalidade prevista por Deus, para uma função. Então nós estamos aqui com o corpo que serve para a nossa comunicação com o próximo, com o plano material. E o uso que fazemos dele deve ser bem adequado, de acordo com o que Deus quer. Vamos evitar prejudicar esse corpo por desvios ou excessos. Nós estamos aprendendo com Jesus. Somos um espírito que no templo do corpo serve a Deus. E agora, finalmente, temos que falar das virtudes. O que será uma virtude? É uma disposição firme e constante para praticar o bem. É isso que é a virtude. É uma disposição firme e constante para a prática do bem. Se você é bondoso agora, daí a pouco você não é, não? Isso não é virtude. Ainda não é virtude. Se uma pessoa é bondosa sempre, isso é virtude. A virtude da bondade, não é? Mansuetude, humildade, honestidade, sinceridade, lealdade, perseverança, tudo isso são virtudes. A propósito, lá no Allan Kardec, no tempo da mocidade nossa, surgiu um debate porque a Julieta colocou uma pergunta. Qual é a mais necessária das virtudes, a indispensável das virtudes? E o pessoal, naturalmente, foi em caridade, primeiramente. Falaram uma porção, e ela quieta, esperando. Depois, no fim, ela disse, sabe qual é? É a perseverança. Porque se você não perseverar, nenhuma virtude dura. A perseverança em tudo que você fizer, não é? E nós não falamos ainda da fé, que a fé também é uma virtude. Só que a gente pergunta, o que é a fé, hein? É um dom. É um dom? Um dom que Deus concede? E por que Ele não concede para todos? A gente está habituado a falar dom, né? Mas o que será que é a fé? Chegamos à conclusão que a fé
é um saber espiritual. É um saber espiritual. Pedro, certa vez, estava no barquinho com os outros apóstolos e Jesus veio caminhando sobre as águas ao encontro deles. Primeiro eles tiveram medo, pensaram que era um fantasma, mas Jesus falou, sou eu. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro caminhou sobre a água, confiante em Jesus. Mas não sei se o vento balançou as águas, ou não sei se Pedro começou a pensar, que é isso de andar sobre a água? Eu nunca andei. Ele desfocou o pensamento, ele desconcentrou e começou a afundar. Interrompeu o fenômeno. Ai, Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão e o segurou. Porque temeste, homem de pouca fé, não é? O Pedro tinha pouca fé em que ele podia caminhar sobre as águas. Ele tinha muita fé em outras coisas. O que ele sabia espiritualmente, ele não duvidava. Mas no que ele ainda estava aprendendo, não é? Ele não confiava inteiramente. Por isso nós estamos aprendendo que é um conhecimento espiritual que a gente traz às vezes de outra encarnação e às vezes a gente consegue aqui e vai aumentando. Aumentar a fé é justamente cada vez entender mais, saber mais, viver mais, não é? Essa disposição para o bem, firme e constante, ela vai sendo desenvolvida. Então Vinícius nos diz assim, quem diz que tem paciência, diz perdi a paciência, não tem paciência, porque paciência não se perde. A virtude já é uma conquista. Mas no campo em que a gente ainda está aprendendo, a gente quer ser paciente, mas ainda não desenvolveu essa qualidade, essa virtude em nós, não é? Talvez que a gente pensando em virtude, a gente diga, quem sou eu, um pobre pecador? Não tenho merecimento algum. Por que falamos isso? Porque nós temos alguns pensamentos inferiores, alguns sentimentos que não são os melhores. Ora, nós somos espíritos em evolução, mas nós somos filhos de Deus. Não devemos nos menosprezar assim. Devemos estar atentos, vigiar, buscar não ser escravos das paixões, dos vícios, buscarmos cultivar as virtudes, mas não devemos nos menosprezar, não. Nós somos filhos de Deus, seres espirituais, não é? Toda vez que há resistência voluntária ao mal, existe virtude. Olha aí! Toda vez, eu tive um pensamento mal, mas eu não acompanhei, eu não fiz nada de mal, eu resisti, eu estou cultivando a virtude, existe virtude aí, não é? Quando já faz parte do nosso modo de ser, aí André Luiz vai dar uma definição bonita. Quando a gente já tem aquela virtude desenvolvida. Ele diz que a virtude não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. Então, virtude não é aquilo que a gente diz para as pessoas, eu sou bondoso, viu? Não, se for bondoso você não precisa falar, porque aquilo irradia de você. A pessoa reconhece que você, mesmo que ela não fale, se ela tem alguma animosidade contra você, mas ela sente aquilo que irradia de você, não é? Não é falar, é um poder que irradia, é uma conquista, uma vivência, não é? Encarnados ou não, os outros sentem se nós possuímos alguma virtude em algum campo. E isso nos dá autoridade moral. Porque às vezes na reunião, quando nós dizemos, você poderia ser um dialogador, existe o curso para conversar com os espíritos, alguns nos dizem, mas eu não tenho autoridade moral para isso. Como não tem autoridade moral? Diante de um espírito revoltado ou menos esclarecido, se você está ali desejoso de ajudar, de esclarecer, você está se doando, você tem autoridade moral relativamente a ele. Porque ele ainda não deseja o bem. E você já está no serviço do bem. Então você tem toda a autoridade moral, porque a autoridade moral é em relação uns aos outros. Aqueles espíritos grandemente evoluídos, eles têm autoridade moral sobre todos nós. Mas nós, às vezes, temos autoridade uns sobre os outros, de acordo com as conquistas que apresentarmos nesse campo.
nós falamos que Jesus disse: vigiai e orai. Sabe que muita gente fala orai e vigiai? A gente encontra isso até em livros. A citação é errada. É vigiai e orai. Aliás, com nexo. Porque primeiro você presta atenção, observa, examina. E depois que você viu a situação, ou problema, ou necessidade, é aí que você vai orar. Como é que você ora antes de saber o quê? Vigiai e orai. É a oração. A oração, elevação do pensamento a Deus. Comunicação com o plano espiritual superior. Essa comunicação pode ser com palavras ou sem palavras. E não precisa de atitude especial nenhuma. Mas eu quero insistir um pouquinho aqui, porque acontece uma coisa interessante no movimento espírita, e vocês estão começando, não é? Daqui a pouco vocês podem pegar esse costume. Então vamos ver se a gente corta pela raiz. Sabe o que acontece? Como a doutrina espírita explica muitas coisas, o espírita pegou o costume de explicar. E quando a gente convida, faça uma oração, a pessoa começa a fazer uma explicação. Não, porque Deus nos ama, porque nós estamos aqui, porque não é assim que devemos fazer. Escuta, isso não é oração. Oração é a elevação do pensamento ao alto. Claro que você pode dizer: amigos, agora é o nosso momento de oração, a gente sabe que a oração é importante. Tudo bem, você explicou alguma coisa, mas em seguida você ora: ó Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós. Jesus, bom mestre, vela pelos nossos caminhos. Espíritos bondosos, não nos desamparem. Tem que fazer oração. A oração é a elevação do pensamento ao alto, não é falar uns com os outros, é falar com o alto. Então vamos ver se a gente aprende a orar direitinho, a elevar o pensamento, o sentimento com convicção, fervor. Aí a gente alcança a fonte das bênçãos divinas, porque o amor de Deus está no universo sempre, ativo. Nós é que precisamos sintonizar com essas bênçãos, essas correntes espirituais, não é? Quando a gente eleva o pensamento na oração, a gente sintoniza, é como se pusesse uma tomadinha nossa lá, para carrear as energias que vão nos sustentar no caminho, não é? Na reunião mediúnica, muitas vezes um espírito está renitente, está rebelde, está agressivo. E nós argumentamos, e falamos, e convidamos, e estimulamos, mas ele não está aceitando nada. Então, às vezes, a gente para e a gente faz uma oração a Deus. A gente roga a Deus em favor daquela criatura. Quando a oração é sincera, sempre algum resultado tem. Muitas vezes o espírito se dobra, não é? Aparece alguém querido para ele, ou ele sente uma transformação em si mesmo, ou ele vê luzes no ambiente. Enfim, alguma coisa acontece porque nós oramos, estabelecemos uma ligação. E essa ligação, no momento ali, a gente faz com palavras, mas se a gente estiver sozinho, sem palavras, a gente pode fazer essa ligação com mais alto, não é? Estamos sempre com a possibilidade de recebermos a misericórdia de Deus, que nunca se nega para nós, desde que elevemos o pensamento, buscando o amparo divino. Vigilância cristã. Eis aí, nós estamos aconselhados por Jesus a lembrarmos de estarmos atentos na vida, a nós, a tudo que nos acontece, àqueles que nos rodeiam, e que nós não esqueçamos de, por causa de tudo que observamos na vida, elevarmos o pensamento a Deus, para conseguirmos carregar para nós as bênçãos misericordiosas, fecundas, generosas que existem no universo, que só dependem de nós dizermos: Pai, ajuda-nos. Obrigada.